como já fiz com Motim, entre outras fábricas. Então, para cada um, eu trabalho de um jeito. Esse caso aqui específico, que você comentou, o pessoal não vai conseguir ver daí, né? Mas aqui tem algumas medalhas dessa cervejaria. Isso não era comum na Bélgica, porque o belga, vamos entender o seguinte, a Bélgica é um país, falando de tamanho, de expansão territorial, menor do que o estado do Rio de Janeiro, com mais de 700 cervejarias catalogadas. Caramba! Onde tem umas que fazem um rótulo, outras fazem 40. Então a gente fazendo uma conta muito mentirosa, vamos falar que cada uma faz 3 cervejas, a gente está falando de um país menor do estado do Rio de Janeiro, que tem mais de 7 vezes 3, 2.100 rótulos diferentes. Isso é sensacional. A Bélgica é o paraíso. Eu amo a Bélgica. E não era comum deles investir em campeonato e tal. Só que o mercado foi mudando, a revolução artesanal veio dominando, e o belga ele rapidamente se adaptou a isso. Então ele começou a investir também em competir com o nível de qualidade que ele tem. Começou a ganhar um monte de medalha. Então essa aqui que você mostrou, por exemplo, é o World Beer Awards. É um campeonato inglês, é um campeonato da Inglaterra. Muito bem produzido. Ele é feito por uma revista de gastronomia, e aí que é uma revista que fala muito de bebidas, então você tem a vertente de whisky, de vinho e tal, e eles têm os campeonatos de cerveja, de whisky, de destilados, na verdade, de um modo geral e tal. Muito bem organizado, muito respeitado no mundo. E eles têm as seletivas em alguns países. Então você tem o World Beer Awards Alemanha, o World Beer Awards Inglaterra, o World Beer Awards Brasil. Entendi. E aí você tem aqui uma seleção que vai te dar, caso a cervejaria ganhe, ouro, prata e bronze. E as campeãs te dão a oportunidade de competir o Mundial, que é na Inglaterra depois. Você tem a seletiva da Inglaterra e você tem o Mundial. Esse Mundial, ele engloba as medalhistas do mundo inteiro. Então, na verdade, esse campeonato ele é desmembrado em 2. Então, muitas das medalhas desse campeonato específico que você viu, que é o World Beer São os Awards, regionais. podem ser as regionais, como pode ser a oficial mundial, que obviamente tem muito mais peso, né? Isso é muito bacana, isso é muito mérito nosso. Mais um campeonato que a versão feita no Brasil, a seletiva do Brasil, extremamente bem organizada. O sommelier muito competente, renomadíssimo, chamado René Adouan, lá de São Paulo, ele que comanda isso. É um campeonato anual, né? E a gente tem diversas cervejarias representando muito bem, essas campeãs representando lá fora, e muitos júris brasileiros avaliando lá fora. Eu já fui na Inglaterra, eu fui em 2000, pandemia eu sempre confundo, a pandemia começou em 2020, eu fui em 2019. Em julho ou agosto de 2019 eu fui lá ser júri, fui júri da seletiva brasileira, fui júri da seletiva mundial lá na Inglaterra. Muito bacana. Foi quando aconteceu esse caso que eu comentei do irlandês, né? Então, assim, é muito bacana você ver a cevaderia, por exemplo, uma cervejaria aqui do Rio de Janeiro, uma cervejaria relativamente nova, cigana. Se eu não me engano, ela nasceu ali por volta de 2016, talvez 17, por ali. Ou seja, não tem 10 anos de vida ainda. E, pô, bater uma medalha no campeonato desse, isso é muito legal. Mérito de competência, mérito de um bom produto, mérito de um bom marketing, etc, etc, etc. Então, isso é muito importante para o mercado. A gente tem que valorizar isso, a gente tem que reconhecer isso, né? E você tem também hoje uma outra situação que é muito bacana, do que as cervejarias terem uma inteligência, porque foi o que você falou. Eu vou falar isso educadamente. Existiu hoje uma prostituição de campeonatos. Então, as cervejarias sabem quem é quem. Esse aqui é top, esse aqui nem tanto. Só que tem cervejaria que não consegue ganhar nada nos bons, vai naquele ali que sabe que vai beliscar alguma coisinha. Ok, é uma ferramenta de marketing. Só que o consumidor hoje de cerveja, claro que existem exceções, mas não é comum o cara vem, te serve, bebe, bacana, vou embora. Não, a cerveja artesanal ela é uma paixão. Né? Então o cara começa tipo, pô, Sanfillion, por que o nome é Sanfillion? Por que ela é amarelinha? Por que tá escrito blonde aqui? Ele começa... Hoje você tem internet, blog, podcast, tem um monte de ferramentas que vão te dar informação. Na maioria das vezes a gente espera que sejam informações boas, né? Então a pessoa começa a entender, pô, esse campeonato aqui, cara, isso aqui é lá na Inglaterra, isso aqui é diferente. Pô, eu vi fulano e ciclano que tem. Vou beber a cerveja de fulano e ciclano também. Então isso é bacana, porque isso não é só um item de venda, isso é um item que desperta. Por que eu tô falando isso tudo? Pra se entender. Porque tem muita coisa, não, mas é meu concorrente. Ih, quero a distância desse cara. Não. Uma NOI, quando expõe uma medalha dessa, indiretamente ela tá educando o consumidor a ir pesquisar sobre aquela medalha. E ele vai chegar em outros nomes do Rio, de São Paulo, do Sul, do Nordeste. E tá valorizando o que a gente faz aqui. Exatamente. O que ela tá fazendo? Tá valorizando o mercado. Consequentemente, valorizando a gastronomia. É onde eu fico puto de ver chefes renomados, maravilhosos, referências no mundo que a gente tem no Rio de Janeiro, não valorizando a cerveja. Eu vi que... Foi quem que falou aqui pra caramba? Você tá muito mordido, né? Eu fico puto, cara, porque, cara, é o meu trabalho. Meu irmão,
eu arrumo briga com qualquer um que vier falar mal da sommelieria. Ah, mas eu fui na palestra e fulano falou besteira. Claro, isso é uma profissão, cara. Tem médico que faz cagada, tem médico que faz um trabalho excelente. Tem engenheiro que faz cagada, tem engenheiro que faz um trabalho excelente. Tem sommelier que fala besteira e tem sommeliers maravilhosos. É só você saber, meu irmão, selecionar. A gente vive isso na gastronomia. Não é porque fulano tem 30 mil seguidores no Instagram que ele passa uma informação de qualidade. Às vezes é só porque ele faz uma dancinha bonitinha no TikTok. Como tem gente com 500 seguidores que faz um trabalho fantástico. Por falar nisso, E você tem que você que tá aqui assistindo a gente, corre lá. Na descrição do vídeo aqui tá o perfil do Gustavo lá Renha Sommelier. no Instagram. Você pode começar a seguir. Pode não. Você deve começar a seguir imediatamente. E se você não segue a gente ainda, Foodtopia BR, pode me seguir, Igor Maurício Barreto, e segue o Jimmy, que ele tem pouco seguidor, tá precisando de seguidor. Tá precisando demais. Né? Que é o Jimmy Ogro. Ele tem pouco seguidor. Então pode seguir a gente lá sem problema. E não esquece de dar o like aqui no vídeo, curtir, compartilhar, mandar pros colegas tudo, pros amigos, pros inimigos, pros alemão, pra todo mundo, tá bom? Faz esse favor pra nós, tá bom, neném? Obrigado. Aí você pega, só pra finalizar esse Mas que eu não podia perder o CTA. Tá certo, boa. Mandar seguir você. Foi quem, obrigado, querido. Foi quem que falou, encheu o saco aqui falando do Troagô, o Cavalieri, parceiraço, Cavalieri, gente finíssimo. Foi meu aluno no curso sommelier. Nunca foi preso à toa. O Cavalieri é sommelier de cerveja, inclusive. É mesmo? Formado na segunda turma do Achei Rio que de ele era Janeiro. só gordo. Não, vai ser não, moleque, gente fina pra caramba, um baita Eu jornalista. amo ele, pô. Mas ele falou muito do Troagô e tal. O grupo Troagô foi, falando de grandes grupos, né? Foi um dos primeiros grupos a investir nisso. Contratou o Pedrinho, né? Que acredito que você deva conhecer, o Pedro Barcelos, um grande sommelier que a gente tem no Rio de Janeiro. Hoje está na Fabro Padaria, lá na Barra, junto com o grupo lá do Gabriel da Muda e tal. E, cara, ele foi o sommelier de cervejas do grupo Troagô. Isso é fantástico, irmão. Você tá falando do grupo Troagô, que tem todo o investimento há muitos anos no segmento do vinho, etc. E você tem um profissional dedicado 100% à cerveja, com uma carta de cerveja. Cara, que isso é explica muito a cerveja. significativo. Isso é muito. Hoje eu acredito que não tenha mais um profissional dedicado a isso, mas não importa, já teve. Quando a gente vai falar da história da gastronomia, tem esse ponto. Isso é muito legal, sabe? A gente tem N cases aí, você tem hoje, sei lá, um sushi, hoje eu não sei, na real, mas você já teve em algum momento da história um sushi Leblon que investiu em cervejas. Você tem o... Qual é o nome dele? O Rafa Costa e Silva. Rafa Costa e Silva, desculpa. Que, aliás, estará aqui em breve, Rafa. Boa. Nossa data, hein? Que fez um rótulo icônico, que é a Rush, junto com a Ocos Pocos. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. A gastronomia valorizando a cerveja. E tem que ser, isso é uma troca. Né? Perfeito. A cerveja, para harmonizar, cara, ela é incrível. Então, se você tem um restaurante tailandês, japonês, baiano, meu irmão, não importa. Você vai ter alguma cerveja, algum estilo de cerveja que vai harmonizar com aquilo.